Muito boa tarde, estamos chegando, começando a semana, mais um Falando Nisso, a gente juntinho aqui, começando o mês de abril. Contou muita mentira aí? Ontem? Contou? Bom, se mentira ou verdade, a gente sabe que a gente vai ficar juntinho hoje aqui no Falando Nisso, dia de saúde, segunda-feira, né? Tá sem de coisa boa no nosso programa, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a segunda etapa do concurso Quero o Meu Sorriso de Volta. Mas antes de falar do nosso assunto, saber do Lucas qual é o nosso bate-papo de hoje, a gente vai para a nossa mensagem. Para a nossa mensagem, que hoje é do Padre Fábio de Mello. E muitas vezes, né, como a gente fala bastante de relacionamento aqui no Falando Nisso, muitas vezes quando a gente está com alguém, a gente quer transformar alguém naquilo que a gente acha melhor. E o padre fala o seguinte, que amar alguém é o exercício, é a gente praticar o exercício constante de não querer fazer do outro o que a gente gostaria que esse outro, que essa outra pessoa fosse. Porque a experiência de amar e ser amado é, acima de tudo, a experiência do respeito. Então, se você conheceu alguém, se apaixonou por esse alguém, começou um relacionamento bem, e de repente quer transformar esse alguém naquilo que você acha melhor para você, você pode ter certeza que esse relacionamento está fadado a terminar. Porque você quer transformar a pessoa e você não quer amar essa pessoa. Isso é falta de respeito. Então, o princípio do amor é o respeito. Muito legal essa mensagem, né? E o princípio da saúde é a gente ficar bem informado, né, Pedro Mariano? Você sabe que toda segunda-feira é dia de saúde aqui no Falando Nisso. Lucas, vamos começar a semana, o que a gente vai falar hoje? Boa tarde, Solange. O assunto do dia hoje é problemas de respiração. Será que o pessoal sabe quais são esses problemas? Você sabe quais são os problemas respiratórios? Algum caso é asma, né? Não, Você tem algum problema respiratório? não tem nenhum problema. Eu conheço pessoas que têm, mas eu não tenho nenhum problema não, nessa área não. Não. Você sabe como tratar os problemas respiratórios? Tomar remédio, ir no médico. Disseram que até mesmo uma natação que você faça, uma hidroginástica, melhora a sua respiração. Eu não estou bem informado sobre esse assunto, entendeu? E o que a pessoa tem que fazer quando sente falta de ar? O que eu entendo é a pessoa tem que sentar, respirar, procurar manter a calma, né? Se a pessoa estiver na rua, é bom ela sentar num lugarzinho, descansar, né? E pedir ajuda. Não sei mesmo. Vamos saber com a Solange? É com você, Sol. Muito legal essa participação do Lucas, né, na rua, porque a gente fica sabendo as dúvidas do pessoal também e a gente vai saber tudinho com o nosso entrevistado, que chegou o Dicas de Saúde. Exatamente, o friozinho está chegando e com ele aqueles probleminhas, é o resfriado, é a gripe, é a asma, é a bronquite, é a rinite, é a sinusite, é tantaite. E a gente vai ajudar você a prevenir e reconhecer alguns desses sintomas. Dr. Paulo César Carvalho, que é pneumologista. Dr. Paulo, obrigada pela sua participação aqui. Prazer. Bom, já estão falando para mim, não faça pergunta, porque já tem gente na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Quem fala com a gente? é José Fernandes. Tudo bem, seu José? Tudo bem? Está falando de que cidade? Taubaté. Pode fazer sua pergunta. Eu queria saber o que faz a falta de ar. Eu tive já no médico de coração, já tive de pulmão, disse que não tenho nada no pulmão. Há uns 3 meses eu fiz cateterismo, disse que não tem veia entupida, não tem nada. Só que eu não aguento mais fazer exercício, não consigo fazer, eu estava dançando, né? Fazendo aula de dança, não consigo, porque qualquer movimento que eu faço, eu sinto muita falta de ar. Deixa eu fazer uma perguntinha, olha eu bancando a médica aqui, pedindo licença para o Dr. Paulo. O senhor está passando por alguma situação de ansiedade? Não, ansiedade não. É? Não, normal. Ok, então vamos ver uma orientação, tá, Dr. Paulo? O que pode ser aquela falta de ar? Então, a queixa dele de falta de ar ela é muito vaga, né? O nome médico disso é dispneia. O importante é ele procurar realmente um médico, talvez generalista, um clínico, já que ele já passou por um pneumologista e descartou doença pulmonar, um cardiologista que descartou doença cardiológica. Como a dispneia pode ser decorrente de inúmeras doenças, é importante que ele procure o seu clínico geral, seu médico generalista, e a partir daí investigue as possíveis causas para chegar a um diagnóstico e, tendo um diagnóstico, fazer algum tipo de tratamento. A anemia pode provocar falta de ar? Pode.
A anemia pode dar falta de ar, sonolência, prostração, é um sintoma que, tendo menos glóbulos vermelhos, a pessoa fica mais cansada, né? Por isso que é importante ele começar com uma avaliação global e não partir logo para uma avaliação especializada, que o ideal é sempre começar por um clínico geral e esse clínico direcionar para o especialista assim que houver uma necessidade. Então tá aí a dica, viu, meu querido? Procurar um clínico geral, já faz um check-up, porque às vezes o problema não está, como foi diagnosticado, no coração nem no pulmão, né? E pode ser um probleminha aí com qualquer outra parte do seu organismo, ou mesmo a questão da ansiedade. Eu perguntei isso porque a gente teve um caso aqui na Band justamente muito parecido, e era a questão da ansiedade, do estresse que estava provocando essa falta de ar na nossa colega. Agora eu queria saber com o Dr. Paulo justamente isso. Por que quando o frio chega, junto com ele vem de carona todos esses probleminhas respiratórios? Sim. A queda de temperatura, o frio, geralmente vem acompanhada aqui na região de uma queda também da umidade do ar. Essas duas condições aliadas, elas aumentam os fatores de risco para que se desenvolvam doenças infecciosas, a gripe, o resfriado ou algumas mais graves, e que exacerbem as doenças crônicas que já existem, como asma, a popular bronquite, a rinite alérgica, a sinusite. Então, essa época do ano é uma época sempre que as pessoas ficam mais vulneráveis e comumente surgem doenças respiratórias. Ok, então, daqui a pouco a gente vai ver a prevenção disso tudo, mas antes vamos atender mais uma pessoa que está na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala com a gente? É Carla, tudo bom, Solange? Tudo bom, minha linda? Você está falando de que cidade? De São José dos Campos. Pode fazer sua pergunta e obrigada, viu, pela sua Eu participação. adoro o seu programa. Obrigada, minha linda. Fica com Deus, viu? Amém. Eu tenho um filho de 15 anos e ele já sofre com sinusite e rinite há um bom tempo. E ele sempre faz o tratamento com antibióticos, mas sempre volta. E agora, nessa época, novamente, ele está assim, muito ruim do nariz, a sinusite, e uma tosse muito seca. E eu não aguento mais dar remédio para ele. Eu preciso de alguma coisa caseira que eu estou fazendo em casa, que está melhorando, principalmente nessa tosse. Ok, minha linda. É aquele problema, né? As pessoas ficam tomando tanto remédio que chega uma hora que até o organismo começa a cansar. As vacinas funcionam nesses casos? A vacina, no caso, para gripe ou para antipneumocócica, tem algum efeito preventivo. Mas no caso do filho dela, esse rapaz de 15 anos, provavelmente ele tem uma rinocinusite crônica, o antibiótico tem uma ação muito limitada nos momentos de piora, mas não é um tratamento para ser feito continuamente, obviamente. Então ele tem que fazer realmente um tratamento contínuo de manutenção para que o sintoma tosse seja controlado com o controle da doença que originou a tosse. Em casa, ela consegue fazer alguma coisa? Uma inalação? Ou o que ela pode fazer para melhorar essa tosse? Se o ambiente que ele vive for muito seco ou tiver poeira, tiver cortina, tiver alguma situação que possa agravar, talvez uma boa higiene ambiental possa reduzir a exposição, mas também, geralmente, não é a solução do problema. Ok, então. Então tá aí a dica, minha linda. Infelizmente são probleminhas, né? Que às vezes a gente vem com eles e acabam dando tanta dor de cabeça. Mais uma ligação ao vivo, boa tarde. Caiu a ligação, Pedro Mariano? Caiu a ligação. Se você quiser retomar a ligação aqui para a gente, está liberado o 9711-1313. Você pode deixar sua pergunta gravada, ou fazer sua pergunta ao vivo, ou mandar um SMS para a gente. Doutor Paulo, já tem mais uma pessoa? Então vamos lá, antes da minha pergunta. Boa tarde. Oi, boa tarde. Linda, antes de você fazer sua pergunta, eu vou pedir para você baixar o som da sua TV, porque você vai escutar a gente muito bem pelo telefone, pode ser? Tá, joia. Tá, assim fica mais fácil da gente te ouvir aqui também. Pode falar com a gente. Então, Solange, eu tenho um filho de 8 anos e ele tem uma tosse alérgica. Sempre que ele fica resfriado, o final do resfriado vem acompanhado dessa tosse. E à noite piora muito, a ponto de eu já ter que levar ele para o hospital com a garganta quase fechada. E eu tenho medo de fazer bastante inalação e isso prejudicar de alguma forma o pulmão dele. Então eu queria uma orientação do médico, o que eu posso fazer nesse caso, se tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar a melhorar. Ele já fez algum tratamento antialérgico, não? Não. Ainda só essa tosse pós-resfriado mesmo que ele tem. Ok. É constante, doutor Paulo? Então, a tosse é um sintoma, né? Tem que ver se realmente a causa da tosse é um fenômeno alérgico e qual o órgão que está comprometido, se é o nariz, se é o seio da face, se ele tem asma, se tem alguma doença que esteja alimentando a tosse. Então, volto a falar, tem que buscar um diagnóstico, né, para a doença, para justificar o sintoma
E no caso, você falou a nebulização ou inalação, dependendo da sua indicação, pode ser benéfico ou não, né? Não deve fazer inalação só porque a pessoa tem tosse sem saber exatamente qual é a condição subjacente. Quer dizer, mas pode prejudicar o excesso de inalação? Não, o risco que existe é quando existe um uso excessivo de bronquilatadores, né? Existe um tipo especial que deve ser evitado, porém, havendo indicação para os momentos de crise, isso pode até ser pertinente. Não deve fazer disso um tratamento contínuo, porque não faz sentido para isso. Ok, então. Bom, daqui a pouquinho a gente volta no nosso bate-papo com o Dr. Paulo, que vai fazer um alerta sobre a tosse, né? Muitas vezes a gente vai levando tosse com xaropinho, vai levando com receitinha da vovó, só que a tosse muitas vezes pode ser um sinal de outro problema e a gente vai saber qual. Mas agora a gente vai fazer aquela paradinha para conferir as notícias da redação. Pois é, lembra da discussão das sacolinhas plásticas? Os supermercados do estado de São Paulo vão deixar de distribuir as sacolinhas plásticas descartáveis a partir desta quarta-feira, ou seja, amanhã é o último dia. A data marca aí o fim do acordo firmado entre a Associação Paulista de Supermercados e o Ministério Público do Estado de São Paulo e também o PROCON, que previa um período de 60 dias para a adaptação dos consumidores aos novos procedimentos de compras da sacolinha. Agora, os estabelecimentos passam a oferecer, a partir desta quarta-feira, sacolas biodegradáveis, mas com o detalhe, Pedro Mariano, elas serão cobradas. Os consumidores também serão incentivados a usar sacolas reutilizáveis que serão vendidas nas lojas para as compras. Não se esqueçam que essas sacolas reutilizáveis, elas podem ser vendidas no preço que o supermercado quiser, mas o supermercado tem que disponibilizar a sacola, aquela que é básica, de 59 centavos. Tá? Então tem que estar visível para o consumidor. Isso é regra. Então defenda-se a partir de quarta-feira. E, infelizmente, pelo menos 31 pessoas morreram hoje após um avião de passageiros cair no norte da Sibéria, na Rússia. O aparelho, que é um bimotor de fabricação francesa, chocou-se contra o solo logo após decolar na cidade de Tiumen. Ao todo, 43 pessoas estavam a bordo e membros das equipes de resgate informaram que 31 pessoas morreram e 12 foram resgatadas com vida. Uma das vítimas chegou a ser resgatada com vida, levada de helicóptero para o hospital, mas não resistiu e morreu. A aeronave caiu a 45 quilômetros do aeroporto e ainda estão investigando as causas do acidente. Bom, daqui a pouquinho a gente volta e tem muito mais bate-papo com você, muito mais bate-papo sobre gripe, rinite e vamos saber dessa questão da tosse. Será que é só tosse ou tem alguma coisa por detrás disso? E vamos ver também os sortudos do Vale Cap. Mas agora tem beijo para você. Beija eu, me beija, deixa. Queria mandar um abraço para minha família em Paraisópolis, meu pai,